Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca. Bem-vindos, está no ar a Tertúlia Bola Branca. Desta vez vamos deixar a bola de futebol descansar um bocadinho e vamos queimar pneu aqui nos estúdios da Renascença. A 77ª edição do Mundial de Fórmula 1 arranca no fim de semana, por isso o circo da Fórmula 1 da F1 já anda por aí, pela Austrália. Desde 1950, quando tudo começou e quase sempre na Europa, muita coisa mudou. Das 7 corridas passámos para 24, em 21 países e 5 continentes. As novas regras para esta temporada tornam tudo imprevisível. Temos desabafos de pilotos que cortam como facas. Temos carros mais pequenos que obrigam a uma gestão de energia que parece saída da NASA, não é? Ainda uma tal de Macarena, que, enfim, uma asa traseira inovadora e bailarina que vocês já vão explicar certamente. Ao meu lado, para percebermos este guião tão complexo da Fórmula 1, estão o João Pedro Quezado, jornalista da Renascença, e o Pedro Sousa, um engenheiro que passou 25 anos no circuito e que recentemente trabalhou como consultor para a Cadillac, uma equipa que se vai estrear nesta temporada. Bem-vindos, senhores. Pedro, comece por si. Quando falamos em testes, em tudo o que temos ouvido, não é? No Bahrein e tal, e nessa pré-época, nos testes, parece que estamos sempre num policial qualquer, com espiões e ferramentas do futuro. É assim ou somos nós que exageramos um bocadinho? Olá, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Eu acho que há sempre um bocadinho de circo à volta destas situações, não é? Os testes, como o nome indica, são testes, não é? Não, vamos testar o carro, são carros novos que seguem uma filosofia completamente diferente da dos carros do ano passado. E apesar de termos tido vários dias de teste, eu acho que é difícil de realmente perceber o que é que se está a passar com a performance de cada equipa. Okay? Nós costumamos mesmo dizer na indústria que vamos esperar até à qualificação agora em Austrália e depois logo se vê quem é que está onde. E portanto eu acho que sim, acho que se cria aqui, de alguma maneira, cria-se aqui um frenesim enorme que dá interesse também à coisa, não é? Acho que faz parte. Mistério, não é? Sim, e há muito mistério por trás, quem realmente está e aonde. Mas quando o Pedro, que esteve por dentro tanto tempo e em vários lugares, há essa coisa do bluff ou não? De não dar tudo, não mostrar tudo? Como é que isso funciona nos testes? Porque nós quando estamos a testar, inclusive, estamos a testar coisas muito próprias, não é? O carro não vai para a pista para tirar o tempo mais rápido naquela pista. Estamos a testar, é um carro completamente novo, temos que fazer muitos quilómetros, testá-lo de muitas maneiras, inclusive a testar de vez em quando mais que uma coisa no carro. E isso requer condições próprias de setup do carro, de peso de combustível, etc. Portanto, torna-se muito difícil realmente entender o que é que está por trás e a razão para os tempos que se estão a tirar e tudo. Há sempre equipas que gostam mais de puxar o carro até ao limite que outras, portanto eu acho que sim, acho que há um bocadinho desse jogo também, de fazer o tal sandbagging, de usar mais peso se calhar do que outros usam ou não usar tanta potência, etc. Portanto acho que é difícil nesta altura saber exatamente qual é o carro mais rápido. Eu diria que há 4 carros que possivelmente são os mais rápidos, não é? Que estamos a falar da Mercedes, da Ferrari, da McLaren e da Red Bull, mas à parte disso, de quem é que está onde, eu acho que é difícil, de momento. Sim, é engraçado ver aquele vídeo que se viralizou do arranque do Hamilton, não é? Sim. Parece que de repente estavam todos parados e ele é que andava, mas se calhar esteve-se a testar outras coisas no arranque ou... Possivelmente, e muitas vezes também, até pode ser que a Ferrari, por exemplo, tenha de alguma maneira um algoritmo para o arranque que seja mais rápido, mas eu não acredito que a diferença seja aquela que a gente viu. Os outros, inclusive, também podiam estar a testar e a tentar perceber como é que haviam de fazer as coisas, porque não se fazem assim tantos arranques nesta altura. O arranque em si vai ser muito complicado este ano, e acho que depois, se calhar, o João Pedro até vai falar um bocadinho disso. E portanto, eu acho que sim, eu acho que não se deviam tirar conclusões apressadas só porque o Hamilton conseguiu passar imensos carros neste arranque que vai acontecer assim na Austrália também. Parecia uma corrida de karts de elefantes contra um miúdo de 10 anos. Um bocadinho. E ele a voar. Quezado, João Pedro Quezado, o homem que tem uma caneca com as cores do capacete do Ayrton Senna. Sim, sim. Enfim, o Pedro, pela entrevista que nos deu há pouco tempo ao Carlos Calaveras, considerou que o Ayrton Senna é o maior de sempre, em princípio. Eu acho que é difícil compará-lo, não é? Porque tínhamos pilotos todos no mesmo carro, mas eu acho que era uma pessoa... foi um piloto, assim, e foi um piloto muito especial, que acho que muito, muito à frente, se calhar, de outros da época e tudo, e pela dedicação, e se calhar porque tinha um gênio especial naquela altura. Comparado com os de hoje em dia é mais difícil, não é? Acho que tínhamos que os pôr nos mesmos carros. Mas já vamos à cena assim mais à frente na conversa.
Casado, escreves bastante sobre as alterações das regras, os carros, do que os pilotos podem ou não fazer no nosso site, rr.pt. Obrigado por isso. O que é que estás a sentir para esta época? O que é que estás a sentir? Algo diferente? Foi mais difícil e complexo escrever esses textos ou não? Foi muito mais difícil e complexo escrever esses textos, porque até saber... Ou seja, as equipas acho que ainda não perceberam bem, o Pedro pode dizer, como é que as coisas todas interagem nos carros, os sistemas novos e as mudanças no motor e a aerodinâmica ativa e tudo isso. Os pilotos, se calhar também não, pelo menos pelo comentário do Hamilton, acho que precisam todos de um curso, aparentemente. Se calhar estão a tirá-lo agora. E portanto foi muito mais difícil do lado de fora agora tentar explicar o que é que está a passar quando as próprias equipas dão explicações muito vagas e estão todas a tentar esconder o jogo. Há muita mudança neste ano. Se quiseres podemos ir já para aí, para as mudanças. Os motores, ou seja, há já desde 2014, quando mudaram os motores, que se deixou de falar do motor e passou-se a falar-se da unidade motriz, porque é um motor com muitas outras coisas, não é só um motor de combustão interna. Então temos um motor V6, o normal, carro de estrada, vamos dizer assim, que é 1.6 litros turbo, pronto, e entrega, dentro do grupo da unidade motriz, entrega cerca de metade da potência. A Fórmula 1 promoveu o 50-50, mas não é bem assim, porque depois o lado do motor elétrico está limitado na potência, que é maior que no ano passado. E agora só há um elemento de motor elétrico, no ano passado havia 2, e daí os problemas com o turbo e os arranques, porque esse elemento que saiu ajudava nos arranques, ajudava com o turbo, e isto já ficou extremamente complexo e eu já só falei de uma parte. Já estamos a complicar. Já estamos a complicar muito. Depois há o combustível, é só para dizer que é 100% sustentável e tem de ser produzido através de biomassa e etc. Não vou falar mais disso porque também não sou engenheiro químico. E depois a aerodinâmica, nós em 2022 a Fórmula 1 mudou a lógica para mais aerodinâmica produzida, mais carga aerodinâmica produzida pelo fundo do carro, e agora voltou-se atrás, mais ou menos, e voltámos ao fundo plano e mais aerodinâmica produzida pelo topo do carro, mais dependente do topo do carro. E temos asas móveis, agora mexem-se as duas em vez de haver só o DRS na asa traseira. Depois temos uma novidade boa e mais fácil de perceber, temos carros um bocado mais pequenos, é visível nas imagens e nota-se um bocado no que deu para ver nas imagens de televisão dos testes, nota-se que eles se mexem um bocado mais. E já agora porquê? Porque essa decisão, sabemos? Para reduzir o peso. Os carros de Fórmula 1 têm andado a aumentar o peso. Sim. Desde as últimas 2-3 décadas, sim, sucessivamente. Imenso. Acho que em 2008 estavam nos 600 e tal quilos, sim. Agora estavam perto dos 800. E com isso ficam mais lentos, pronto. Perderam, sim. E a agilidade do carro e tudo. Portanto, e os próprios pilotos começaram-se a queixar disso, não é? A dizer que, pronto, quando guiavam um carro, numa sessão qualquer, guiavam um carro antigo com mais kart, era esse carro que os novos, que são muito mais pesados, etc. Portanto, acho que houve uma pressão para se fazer isso. Tentaste diminuir outra vez. Sim, as dimensões do carro. É muito visível, por exemplo, estou-me a lembrar das imagens das chicanes das piscinas no Mónaco. Sim. Aquela chicane rápida da entrada, é muito visível a diferença dos carros de 2008 e de agora. Sim. São tão rápidos ou até mais rápidos, mas nota-se que o carro demora muito mais a virar. Há ali um lastro, parece que estamos a virar um navio de cruzeiro em vez de um kart. Pronto. A coisa mudou mesmo e portanto essa redução de 30 kg é a primeira em décadas, é importante, foi feita apesar de se aumentar outra vez as exigências de segurança, portanto os testes de segurança aumentaram outra vez, as cargas que vários elementos têm que aguentar para proteger os pilotos. E depois, saindo dos carros, mas ainda relacionado com os carros, temos mais ou menos 2 novas regras nas corridas, que são os modos de boost, este é o nome que foi dado, ou seja, de aumento de potência. Eles ativam manualmente o motor elétrico, é o equivalente ao botão de overtake que às vezes ouvíamos falar, agora passou a ser o botão de boost, chamado pela própria F1. Mas é o DRS? O antigo DRS? Não. O antigo DRS é o overtake, é o de ultrapassagem. Ou seja, isto é um modo que tem a ver com o motor elétrico, não é aerodinâmica, deixou de ser a asa.
Ou seja, as asas móveis vão abrir sempre em retas definidas pela Federação. São as zonas de reta, pronto. Passou a ser este o nome em vez de ser zona de DRS. Portanto, as duas asas abrem para aumentar a eficiência dos carros, precisamente por causa desta mudança toda dos motores híbridos. E o substituto do DRS, que era abrir a asa traseira quando se está 1 segundo atrás do carro à frente, passa a ser este modo de ultrapassagem, overtake, que quando o carro está a 1 segundo do carro à frente, permite recuperar um pouco mais de energia para a bateria, e isso aumenta a energia disponível naquela volta. Ou seja, o piloto no ponto de detecção do início ou do fim da volta anterior está a menos de 1 segundo do carro à frente, esse modo é ativo para a volta que vem a seguir. E sucessivamente assim. O que os pilotos têm dito que talvez não seja assim tão bom para ultrapassagens por causa dos problemas de recarga das baterias, mas isso já é entrar noutro mundo. Pedro, estamos bem entregues aqui com o nosso... Estamos. Eu acho que fiz uma explicação bastante detalhada, pronto, sem entrarmos aqui em detalhes muito técnicos, mas é isso que se passa. Acho que há aí uma complexidade com estes novos modos que eles têm que gerir, não? Os pilotos têm que gerir e que estão a aprender um bocado a tirar proveito disso, não é? Apesar de nós por trás, não é, quando vamos para a pista, supostamente já fizemos bastantes voltas às pistas a nível de simuladores, não é? Portanto, já houve muito trabalho feito tentar otimizar estas coisas todas. Mas sendo que é um carro novo, completamente novo, o que se passou foi que tivemos a projetar o carro até agora, portanto toda a gente se calhar teve muito menos tempo para testar o carro e tudo em bancos de ensaio. Há várias equipas que têm bancos de ensaio para ter o carro todo por inteiro. E, portanto, o carro depois está a ser guiado do ponto de vista do treino motor como se estivesse na pista, por exemplo, e fazem-se as otimizações de uma maneira mais verídica, não é? Portanto, em vez de ser só numérico com as simulações. E, portanto, acho que houve menos tempo neste inverno, porque estava toda a gente só a tentar acabar o carro o mais cedo possível. Para o ano, se calhar, já vai ser diferente. Portanto, esta fase inicial vai haver muita aprendizagem nisto. E isto, sem dúvida, é bem mais complicado a nível do piloto, porque ele próprio tem interação nestes modos, não é? Há um modo de boost que pode ser utilizado a qualquer altura. Exato. E depois há o tal modo de overtake que, se estiver dentro de algumas zonas da pista, a menos de 1 segundo do carro à frente, pode entrar num modo de overtake, que uma das coisas que lhe faz é dar mais uma quantidade de energia, que é meio megajoule, que é, sim, acho meio megajoule. Pois, 0.5, é isso, 0.5 megajoule para a volta seguinte. Tanto que é, ok, conseguiu acumular mais energia que o carro ia à frente, mas só para a volta seguinte. Pronto, e se calhar para o ajudar depois a defender-se quando o outro tentar ultrapassá-lo outra vez. Nós achamos que vai acontecer muito isto, que é andarem-se carros a ultrapassar constantemente. Portanto, vamos ver se isto realmente é como previsto ou não. Que é uma das coisas que nos queixámos, é que achamos que os carros agora vão passar a vida a ultrapassar-se um ao outro infinitamente durante a corrida, não é? Porque um tem o boost para ultrapassar, ultrapassa, o outro de repente, quando vem a seguir, vai entrar no boost de ultrapassar também, mas este, supostamente, o anterior carregou um bocadinho mais a bateria, talvez chafe e não o deixe ultrapassar, mas se não funcionar vai ser ultrapassado outra vez. Portanto, podemos andar aqui nesta de andar sempre um a passar, passa o outro na volta a seguir, um passa o outro. Pronto. Se vai ser interessante ou não, não sei, vamos ver. Pode ser que funcione de maneira é uma das queixas, não é? Não haver tantas ultrapassagens, não haver tanta emoção. Já agora aproveito, pergunto sobre essa questão do DRS, porque tem a ver com isso das ultrapassagens, que é uma das críticas era o calculismo dos pilotos em não ultrapassar agora e esperar por uma zona, se calhar, favorável para aguentar depois a confirmar a ultrapassagem, não é? E isso perde-se um bocadinho, ou não? Sim, perde-se agora, perde-se mais. Agora perde-se mais. Isso é bom? Porque há menos calculismo, pergunto eu, não sei se a emoção... Bom, estamos no futurismo, não é? Exatamente, eu acho que vamos ter que ver, não é? Porque anteriormente também se achava que isso, por exemplo, era capaz de não acontecer, mas aconteceu, com uma certa altura, dependendo da pista, os pilotos tinham uma certa estratégia. Nós vimos isso, nós vimos o Leclerc e, por exemplo, o Verstappen mais que uma vez, não é? Com oportunidades de um passar o outro e não ultrapassavam, esperavam pela reta seguinte, porque senão iam ser ultrapassados de novo, portanto, e voltava a ficar o mesmo. Eu acho que vamos ter que esperar um bocadinho e ver o que é que os pilotos vão fazer com estas novas regras e acima de tudo, com esta capacidade diferente de gerir o treino motor e a energia e tudo, e eles próprios vão se adaptar a isso, não é? E porquê que está a mudar tanto a Fórmula 1? Pelo menos para esta temporada, o que é que alguém que sabe como é que se pensa lá dentro, como é que vê tanta mudança, ou pelo menos tanta complexidade? Nós temos que, se calhar, vir atrás uns anos, e acho que o ciclo é sempre, repete-se e é sempre mais ou menos o mesmo, que é
partir do momento em que se começa a ter uma equipa que domina, e domina mais do que um ano, começa a haver uma certa pressão, não é, do público, a dizer que já estamos fartos disto, são sempre os mesmos a ganhar. Vamos lá equilibrar isto. Exatamente, e a FIA começa a elaborar regras novas para tentar quebrar isso. O que acontece, e que de vez em quando toda a gente se esquece, é que ao longo dos anos as equipas tendem a convergir. Portanto, nós acabamos quase sempre, no final destes anos em que estamos a acabar um certo conjunto de regras para saltar para o outro, e as regras não são elaboradas em meses, demoram anos. Então, quando se fazem mudanças de motor, são anos mesmo. Tem que ser tudo discutido, tem que ser tudo acordado, etc. Vimos esta convergência acontecer e se calhar o campeonato até é interessante. Portanto, de repente rasgamos as regras de quando o campeonato estava a começar a ser interessante e já havia mais luta entre carros e tudo, não é? Porque começámos as últimas regras e chegou a Red Bull e teve um domínio grande durante vários anos. Mas depois, de repente, foi a McLaren e depois já havia a Mercedes a recuperar também e a Ferrari. Portanto, é o que eu digo, isto depois baralha-se tudo com o intuito de se criar algo com mais interesse, mas eu acho que sempre no mesmo erro, que é do meu ponto de vista, as equipas grandes, com grandes estruturas, têm muita capacidade hoje em dia de explorar as regras, se calhar melhor do que as outras, porque a complexidade técnica é tão grande que quem tem mais procedimentos, uma equipa mais organizada, estar assim há vários anos, acho que tem sempre mais facilidade e tem mais meios muitas vezes, porque construiu mais meios ao longo dos anos, ganhou mais campeonatos, teve mais dinheiro, etc. E isso depois faz sempre diferença. Portanto, eu nunca me admiro, por exemplo, eu de olhar outra vez, eu estava à espera que estes 4 estivessem no topo da lista outra vez. Não estava à espera que houvesse assim uma coisa. É porque acho que era muito difícil, como mais uma vez digo, são 270 páginas de regras técnicas. Umas 110 de regras desportivas, mais as regras depois temos do ponto de vista financeiro também. São 5 devorar isto tudo e aproveitar algumas dessas coisas e tudo que estão no cinzento ou que estão escritas e que se calhar não foram tão bem escritas, eu acho que há equipas técnicas grandes que têm mais facilidade em fazer isso e elaborar algo que tem mais eficiência, e eu acho que isso vê-se outra vez na Mercedes, na Ferrari, na McLaren, na Red Bull e por aí fora. Depois temos ali umas Williams, temos ali uns casos do meio que se calhar têm sempre alguma hipótese em tentar subir mais um pouco, e esse até vão tendo se calhar uma organização mais capaz nos últimos anos, mas é o que eu digo, eu acho que baralhou-se as cartas, mas eu não esperava um resultado muito diferente daquele que tínhamos nos últimos anos. Sim, agora temos temos as 4 principais outra vez e temos as outras 7 agora. Sim. Talvez um segundo por volta atrás, agora Sim, na Austrália descobrimos até. E mais um bocado depois. Mas queria fazer aqui uma pergunta, porque desde 2021 que a Fórmula 1 tem regras financeiras, tem um limite de gastos orçamentais. Isso ainda não está a fazer diferença a ajudar as equipas a aproximarem-se nas estruturas e... O lastro era muito grande de trás. Eu acho que o lastro era grande e por exemplo, uma equipa que se junte antes de ser aceite, e temos o caso da Cadillac, antes de ser aceite podia ter montado a estrutura toda que quisesse, porque não estava aceite, não tinha regras para seguir. É fácil dizer, então podia ter feito tudo e comprado todos os centros de teste que quisesse e todo o equipamento, etc. Bom, não é fácil, temos que montar uma equipa, temos que ter procedimentos, temos que ter os recursos humanos para o fazerem e para explorarem, senão é só gastar dinheiro sem saber o outcome. Inclusive não tinham sido aceitos, portanto se não fossem aceitos estragavam centenas de milhões e não servia para nada. Portanto há aqui um jogo difícil, porque a partir do momento em que são aceitos, depois a discussão é, ok, já estão dentro das regras e portanto financeiramente já só podem gastar isto todos os anos, porque se for, então já não conseguem comprar muito mais coisas e vão demorar anos e anos a voltar a ter a mesma capacidade instalada que os outros têm, a nível de tudo, não é? A nível da hardware só, e quando falo de hardware não falo de computadores, falo de hardware, das maquinarias de tudo, não é? E portanto isto torna-se difícil, as outras equipas têm, as operações são impressionantes, o tamanho e a dimensão das outras equipas é muito grande. A pessoa, se fosse ver as fábricas, percebia a diferença da dimensão de algumas delas, porque já estão instaladas há tantos anos e têm capacidade instalada. Okay. Pedro, tenho uma curiosidade, que é, claro que percebemos o encanto e o glamour toda a volta dos pilotos e da velocidade, é irresistível, se estiver a dar é como ver um filme que não conseguimos deixar de ver, mas para um engenheiro, com estas coisas todas, estes desafios todos, deve ser incrível ou não poder mexer em coisinhas mínimas de um carro e ter tanta diferença. Como é que isso funciona? Não, eu acho que para nós os engenheiros o fascínio acho que vem mais de fazer o carro, claro, do que outra coisa qualquer. Eu costumo dizer que nos bastidores eu acho que a competição que existe
tão de intelectual como de desportiva. Portanto, o espectador vê a parte desportiva a acontecer, mas a nossa competição mesmo, a guerrilha que temos uns com os outros, a nível de diferentes equipas, quando falamos até uns com os outros, nós somos mais perto que vocês e fizemos uma coisa melhor que vocês. Portanto, e isto existe. E os egos que se criam dentro das equipas são dimensão estratosférica. Eu costumo dizer que é tamanho do universo. Mesmo entre engenheiros. Mesmo entre engenheiros, então quanto mais para cima, mais para o topo se vai, eu acho que infelizmente mais sofre disso. E portanto isto torna-se em guerras mesmo intelectuais, que é a capacidade de ler as regras, por exemplo, e extrair coisas das regras que outros não conseguiram ver, e a capacidade depois de as implementar também, de fazer algo com aquilo, não é? Com mecanismos, com sistemas, com tudo, que mais ninguém conseguiu fazer ou não pensar nelas, e mesmo quando veem como é que é, vão sofrer bastante até chegar lá. Portanto, isso acontece. Mas é uma loucura quando vemos um Hamilton da vida, não é? Que é um super campeão. Dizer que é complicado e tão complexo. Nem sei como é que os pilotos, ou seja, vocês tendem sempre a ouvir pilotos, às vezes há guerras internas porque o piloto quer uma coisa e o engenheiro quer ir por outro lado. Como é que funciona esse braço de ferro mais silencioso, não é? É um braço de ferro que existe também, e de vez em quando se calhar pilotos como o Hamilton até têm mais poder nesse aspecto do que outros, e isso não quer dizer que o resultado final seja o melhor, porque nós do ponto de vista técnico temos tanta capacidade de avaliar o que é que se passa com o carro, não é? Só não sentimos, não estamos a guiar, mas a quantidade de dados que tiramos do carro quando ele está na pista é enorme. As pessoas, cara, não têm noção, porque nem se fala muito disso, mas o carro todo a nível de asas, do chão que se falou há bocado e das asas de trás, tanto da frente, trás, chão, está todo instrumentado com células de carga, ok? Para saber qual é a pressão do ar à volta dele, e com isso calcula-se a carga que ele tem, por exemplo, de aerodinâmica em cima, constantemente. É por isso que, por exemplo, quando acontece o carro sai fora da pista e anda lá aos trambolhões e eles dizem o carro perdeu imensa downforce. Os pontos de downforce porque é fácil, porque nós temos telemetria e estamos constantemente, não é? Há um batalhão de engenheiros sentados lá em sítios que ninguém vê, com os ecrãs à frente, e estamos a ver os canais todos, não é? Os tipos de aerodinâmica, estão a ver os canais todos, a ver o que é que se passa com a pressão no carro, e se houver partes que de alguma maneira já não estejam a ter a performance que deviam, normalmente é porque aconteceu-lhes qualquer coisa, não é? Nós vimos um diferencial muito grande, por exemplo, de força numa asa, ou de pressão neste caso, numa asa de esquerda para a direita, numa reta, há qualquer coisa aconteceu à asa. Portanto, ou nós temos um problema eletrónico, olhamos para aquilo e está tudo normal, ou então, ele saiu, a asa está danificada, se calhar está mais baixo de um lado que do outro, se calhar até temos que retirar o carro, o mesmo com o chão do carro, não é? E, portanto, é isso, são células de carga para os triângulos de suspensão, portanto, todos os elementos de suspensão que vimos ali dos triângulos, etc. Muitas equipas, as maiores, muitas vezes correm células de carga o tempo todo, mesmo nas corridas e tudo. Portanto, se acontece algo que também conseguimos ver. E isso tudo, somado com muitos outros canais que estamos a medir, acelerómetros, etc., dão às pessoas de diversos grupos, não é? Porque, por exemplo, temos grupos só para performance, eles estão a analisar e conseguem perceber o que é que se passa com o carro. Portanto, tem conhecimento científico para perceber e muitas vezes saber, se calhar, como se há de remediar aquele efeito. Tipo, o piloto queixa-se, o carro está muito instável na travagem, ok. Ele, se calhar, também, pela experiência que tem, já desde miúdo a fazer karting e tudo, e as fórmulas todas que passou, é capaz de dizer, eu preciso mais carga aqui, ou na asa de trás, ou na frente, ou isto está a acontecer. Mas nós muitas vezes temos a capacidade de dizer, não é bem isso. Não é bem isso que está a acontecer. O que aconteceu foi que sobreaqueceste os pneus na curva que saíste umas dezenas de metros antes, e portanto chegaste aqui com o pneu sobreaquecido, e o que aconteceu foi, isto aconteceu porque nós temos sensores de temperatura nos pneus também, temos umas câmaras de infravermelhos a olhar para os pneus, tanto da frente como de trás, e estas coisas todas são capazes de ser explicadas cientificamente. Portanto, o que ele sente muitas vezes não é resultado só do que ele acha, mas tem mais complexidade do que parece. E isto de vez em quando torna-se um bocado de luta. Portanto, eu sei de casos, e posso dizer profissionalmente, sei de casos de haver pilotos a insistir, por exemplo, que os pneus estavam muito frios, e na realidade, mas meses a fio, ok? E a luta que internamente havia quem dissesse não, eles estão quentes demais. E continuava-se a insistir nisto. E fez a alteração porque o piloto quis, porque o piloto tinha muito poder, por exemplo, naquela altura, e deu muito mau resultado, e depois alguém impôs, não, agora vamos fazer
como nós dizíamos, que é que vamos arrefecer mais os pneus. E houve mudanças drásticas no carro, porque há mudanças drásticas que de vez em quando as pessoas não se apercebem, mas que do nosso lado são coisas pequenas, não é? E trazer o pneu, por exemplo, para a janela de temperatura em que ele funciona bem, tem um efeito drástico na performance na pista. Portanto, são pequenos detalhes muitas vezes que mudam a performance do carro de uma maneira muito grande. Estou a imaginar uma fábrica inteira contra um homem, o piloto, e o piloto a ganhar. Não acontece. Não, eu acho que não acontece muito porque estas coisas muitas vezes não são passadas pela fábrica inteira, que é isso também, infelizmente, não é? Isto são estruturas bem organizadas. O piloto, por exemplo, não fala com toda a gente. Eu não tenho muito contacto, na minha vida profissional nunca tive muito contacto com os pilotos, porque os pilotos falam com o engenheiro de pista deles, fala com mais, normalmente há reuniões após as corridas, tudo, quer dizer, ele sai para fazer free practice de manhã, quando vem para a boxe, há reuniões, fala com os engenheiros de performance, fala com o engenheiro dele de pista, se calhar está lá o team principal também, estão lá outras pessoas, estão lá o chief designer, etc. Daí tira-se algum conteúdo, tira-se o sumo do que é que aconteceu, não é? Que depois tem que ser filtrado também, como eu digo, de uma maneira mais científica pelos engenheiros, performance, e depois daí vai numa cascata para baixo, não é? A mim normalmente chegam-me pedidos para serem coisas alteradas. Sim, não há debate, é mais... Sim, não há debate, vamos não é? mexer. Sim, é do estilo, nós queremos que se faça isto com esta asa, ok? Seja mais rígida ou menos rígida, etc., dentro dos regulamentos, quer dizer, não vai ser uma asa ilegal, mas dentro do que se calhar foi elaborado inicialmente, se calhar há um pedido para ser diferente, porque de momento não está a funcionar, e é isso que me chega. Portanto, os pedidos que vêm normalmente para chegar, por exemplo, para os grupos de projeto tem que ser alterado, tem que ser feito, ou vamos fazer uma coisa nova e é isto que se quer. Pronto. E eu sei, eu leio os relatórios e estou nas reuniões, muitas vezes estou a ouvir as reuniões e tudo da pista, mas não me cabe a mim ir mudar coisas só com o que ele está a dizer. Alguém de cima vai tomar essa decisão, mais informada e tudo, e depois passar para baixo para os grupos de projeto e pergunta, somos capazes de fazer isto? E nós dizemos sim ou se não, ou temos que ir estudar e dizer, olha, somos capazes, ou tem que se ir estudar porque de momento não me parece muito fácil. E é isso. Excelente. Quezado, se pudesse entrar numa fábrica, naquele laboratório todo, o que é que querias saber? Tudo. tudo. Nomeadamente. Não, mas as reuniões dos pilotos são aqueles momentos que a série da Netflix ajudou a destapar um bocadinho, mas claro que destapa o que as equipas querem, porque aquilo é tudo controladíssimo. Aquilo é uma série de marketing, não é uma série documental. Eficaz. Muito eficaz. As reuniões de pilotos, com os pilotos e os engenheiros, é o que mais me interessa, porque me ajudava a perceber depois o que é que se passa em pista. E porque é que, por exemplo, no ano passado, de repente, os pilotos da Ferrari tinham de andar a levantar o pé 500 metros no fim das retas para depois conseguirem chegar ao fim da corrida com um chão legal, digamos assim. E não acontecer como aconteceu à McLaren e à própria Ferrari nesse ano e serem desqualificados. Ajuda a perceber essas coisas, ajuda a perceber porque é que à saída de uma curva eles são mais eficazes, ou porque é que depois uns conseguiram gerir os pneus melhor e esticaram os pneus, em vez de ir 3 vezes às boxes foram 2. Agora há menos variedade estratégica, acho eu. Tem havido menos, ou seja, os pneus, toda a gente converge, lá está, e os pneus todas as equipas interpretam tudo da mesma forma, mais ou menos. E depois, lá está, as soluções são iguais, portanto, se calhar o que os carros produzem é mais ou menos a mesma coisa. Mas ou não? eu nos pneus gostava de dizer uma coisa. Força. Os pneus, na realidade, ainda continua a haver uma diferença grande, não é? Porque de vez em quando vê-se carros, como os carros estão na frente, normalmente aguentam muito mais voltas do que os outros, com os mesmos pneus. De vez em quando fica toda a gente pasmada. Ainda bom, ele entrou com os médios, já fez mais 10 voltas de toda a gente e continua a ter... Com a McLaren no ano passado. Exatamente. E isso, normalmente, é o sinal de uma coisa, que é que esse carro tem imensa downforce, e se calhar mais que os outros todos. E, de preferência, não a tem de uma maneira... como é que eu dizia, em condições muito, muito próprias, ou seja, só com o carro naquela altura, porque normalmente é a altura ao sol, que domina muita coisa, só naquela posição, naquela altura, é um carro se calhar consegue, ou melhor, que foi elaborado, bem elaborado, e portanto tem um mapa de força aerodinâmica que é menos sensível, se calhar, até que outros carros. E, portanto, imagina, se calhar tem 98% da força de outro carro que tem um mapa mais bicudo, portanto, que só tem aquela pico de força numa condição muito própria da altura e tudo. Portanto, o outro consegue ser mais, como é que eu ia dizer, flexível nesse aspecto e, portanto, durante a corrida
há menos deslizamento, por exemplo, da borracha. Portanto, os pneus não deslizam tanto, o carro não sai tanto de frente, etc. Porque está muito mais carregado para baixo. E é mais não amigo do piloto. É mais amigo e, acima de tudo, desgasta muito menos os pneus. Quando se começa a ver os pneus a desgastar e começa-se a dizer ele já deu cabo dos pneus, é porque normalmente esse carro ou vai atrás do outro, e aí toda a gente percebe, perde imenso apoio aerodinâmico porque entra na zona toda de turbilhão do ar que sai atrás do outro carro, ou então ele próprio é um carro que tem menos downforce e desliza mais durante o grande prémio todo, e portanto aí deteriora muito mais os pneus e por isso tem menos performance. Portanto, isso nota-se. Isso é uma das coisas que as pessoas muitas vezes não têm noção, mas é os carros que têm mais downforce normalmente, são os carros que aguentam melhor os pneus, sem dúvida. É a panaceia de todos os males. Sim, é uma das maiores. Eu diria que o mapa aerodinâmico do carro, portanto, o comportamento aerodinâmico do carro é a coisa que tem maior importância na performance de um carro, nos dias de hoje. As pessoas falam muito do peso e tudo. Eu sei de situações de um carro estar 20 kg mais pesado que outro e de qualquer maneira destruir o campeonato a toda a gente. 20 kg? Sim. Supostamente 10 kg equivalem a 3 décimas por volta. Pois é isso. Portanto, isso E são o outro é campeão 6 do mundo décimas. mesmo. E o outro é campeão do mundo mesmo. 20 kg ainda é muita É fruta. isso, é isso. Portanto, a diferença... Estás a falar da Red Bull, é isso? A diferença... Não, e não só. Não. Mesmo de outras equipas e tudo. As equipas de topo normalmente são muito focadas na parte aerodinâmica. Sabem que o peso é super importante. Portanto, nós fazemos campanhas de emagrecimento do carro enormes, quando o carro sai pesado, mas muitas vezes vai para a pista mesmo e é tão bom aerodinamicamente. E isso viu-se, o domínio, por exemplo, e já nem falo do peso, mas o domínio da Red Bull nesses anos, antes com os V8s ainda, não é? O domínio era tal que nós podíamos ter o carro acima do mínimo legal e continuávamos a ganhar Vettel, campeonatos à vida de campeonato. Ali 2011, a fase final de 2013, em que ganharam 9 corridas seguidas. Sim. Era impressionante. Até o que se fazia com o difusor e tudo, e fazíamos com o difusor... O difusor separado. Sim, exatamente. O difusor separado era os tubos de escape Sim. a apontar para a zona do difusor para isolar o ar dos pneus do ar do difusor. Sim, portanto usava-se o ar quente que saía do escape para isolar os turbilhões dos pneus. E portanto, cria-se ali uma barreira aerodinâmica com isso. Mas, portanto, é o que eu digo, a parte aerodinâmica é o que traz a supremacia acima de tudo. Depois o peso vem logo a seguir, colado, e depois as outras coisas todas que falam-se de vez em quando, as suspensões, isto, aquilo. Os carros hoje em dia são tão duros, mexem tão pouco a suspensão que isso é quase irrisório. Portanto, desde que tenham a geometria mais ou menos correta para quando começam a rolar, portanto, começam a inclinar-se para um lado ou outro e os pneus se mantenham mais ou menos como deve ser, não há grandes diferenças. Portanto... E aquela história da Macarena, estamos a falar da asa traseira da Ferrari, quão inovadora é, o que é que se está a passar, porque é que está toda a gente a falar nisso? Eu acho que foi uma coisa inesperada, não é? Portanto, ninguém estava à espera que alguém lesse as regras e viesse com uma solução destas. Se a solução é realmente eficiente ou não, temos para ver. O que é certo é que toda a gente que a viu implementada na pista, as outras equipas todas, de certeza que foram para casa pensar no assunto. E se valer a pena, vão ver muitos carros com ela daqui a muito pouco tempo. Portanto, isso é... Mas quando o Pedro vê isso, como é que se pode explicar a decisão? Ou pelo menos o que é que pode trazer? Não, eu estou à espera que, portanto, eles, do ponto de vista deles, do carro, não é? E mais uma vez, todos os carros são diferentes, não é? Todos, nós já vimos isto, não é? Temos as soluções dos sidepods com desenhos diferentes, uns funcionam, outros não, etc. Por alguma razão, eles elaboraram um carro que eles acham, com a asa atrás que têm, com o arranjo todo do carro naquela zona, que lhes traz benefícios fazer isto à asa, não é? Porque, inclusive, há ali momentos da asa que são complicados, até do ponto de vista estrutural. A asa, quando está toda na vertical, a rodar, de facto, leva um impacto, quer dizer, a força aerodinâmica contra ela é enormíssima, não é? Se formos a 300 e tal a hora, ou a 350 a hora, e de repente, ok, levanta-se o pé, ela vira para voltar para a posição normal dela de ter carga, não é? De repente está com um fluxo enorme que tem que estagnar e uma força brutal num flap. E um flap normalmente é um elemento até muito frágil, não é? Porque eles normalmente não têm acima da asa. Portanto, o segundo, o que está mais acima, que é o que roda, não é? Este elemento que roda, normalmente até é um elemento relativamente frágil, porque não tem assim tanta carga. A outra asa de baixo fixa é a que tem mais carga de todas.
Portanto, eles próprios estruturalmente tiveram que criar ali uma asa fortíssima também, do ponto de vista estrutural. Mas isso não os impediu de fazer, não é? Agora, se isto está resultado ou não, não sei. Há quem diga, eu perguntei já a alguns colegas da aerodinâmica, que acham que não é uma coisa muito benéfica, porque o fluxo depois é puxado para baixo e, portanto, cria bloqueio ao resto do fluxo e tudo. Mas é o que eu digo, acho que enquanto não fizerem análise, não é? E as equipas podem começar a desenhar uma asa que funcione com o carro deles, mas tenha um funcionamento idêntico, e depois vão de analisar se para eles funciona ou não, ou se fazem uma coisa intermédia, etc, etc. Portanto, acho que temos que esperar para os próximos capítulos e ver o que é que vai acontecer. Na Austrália poderiam aparecer com um carro já com outra asa? Acho difícil. Se não tivessem isto tudo, acho que é muito. Não, até o carro... Portanto, isto seria desenhado, analisado com, portanto, computação de fluidos, de dinâmica de fluidos, depois se calhar ia para o túnel de vento, no túnel de vento haviam-se fazer experiências e depois a seguir talvez tem que ser fabricado, tem que ser projetado, fabricado. Eu acho que vai demorar ainda umas corridas para alguém, se alguém decidir fazer o mesmo, para aparecer. Acho que não é uma coisa fácil de fazer em 15 dias. Portanto, não, vai demorar. A Ferrari testou durante aquela manhã no último dia de testes e depois a asa não voltou a aparecer. Portanto, foi um elemento de teste que eles puseram ali, talvez mesmo para perceber o que é que ia acontecer na realidade, e agora vamos ver. E podem não usar, por exemplo, só em coisas como Baku, etc., em que se calhar interessa mais o reduzir o drago, são retas muito grandes, por exemplo, de que noutros circuitos em que há retas mais pequenas e já não tem tanto interesse, não é? Porque pode ter benefícios só em pistas em particular, portanto, em certas pistas. Ok. Quesado, vou-te pedir um desafio que é tentar simplificar um bocado daquela questão da gestão de energia, só para explicar um pouco a pessoas como eu, que gostam, mas não percebem assim tanto do que se trata. Então, ou seja, os carros têm uma bateria que está efetivamente limitada, vou ter que usar termos técnicos, lamento a todos, a 4 megajoules. E foi limitado a isto mais ou menos por causa de peso. Quanto mais capacidade a bateria tiver, mais pesada tem, é como nos telemóveis, é a mesma coisa. Mas podem carregar até 8 megajoules por volta, e mais em algumas pistas, menos dependente da exigência da pista em aceleração ou não. Há um mecanismo que a FIA a Federação pôs nos regulamentos para ir ajustando isso, para não ter basicamente desastres em pista e corridas que não dá para ver porque se tornam uma piada, digamos assim. O motor, ou seja, a forma de carregar a bateria é através da travagem, basicamente. A principal forma é onde se carrega mais a bateria. Isso já acontecia nas outras regras. E depois há... O Pedro pode-me corrigir à vontade se eu estiver enganado. Não, eu ia... Pronto, o motor também pode ter efeito. É exatamente portanto, isso que eu ia dizer. O motor de combustão também pode... O motor depois pode ser convertido quase em gerador para a bateria. E isso já acontecia, ou seja, nós tínhamos momentos em que, quando não estava a chover, as luzes traseiras dos carros começavam a piscar com força no fim das retas. Isso era o motor a perder a aceleração, porque estava a começar a carregar a bateria, em vez de estar a ser usado na aceleração. Neste momento, nós vamos ter uma versão super disso, basicamente, que é preciso de tanta energia e é preciso recuperar tanta energia para estar constantemente a carregar a bateria, para aproveitar os tais 8 megajoules que se fala, 8,5, que é preciso basicamente estar sempre a encher o balde de água enquanto se está a tirar água ao mesmo tempo para utilizar na aceleração, que o motor vai ser mais vezes convertido nesse tal gerador. E portanto os pilotos, quando estão em aceleração plena, a prega fundo, em reta, a certa altura o carro vai começar a perder aceleração e perder mesmo velocidade em reta, porque o motor, apesar de estar a 100%, está a carregar a bateria. Isso pode criar ali... há uma estranheza que é o que o piloto está a fazer, está a ser alterado pelos programas, pela programação eletrónica do carro. Isso é um elemento um bocado... sempre aconteceu, mas é um elemento um bocado estranho para quem vê, porque de repente há ali coisas que nós não conseguimos bem perceber e que dependem da tática de cada equipa, de cada fabricante de motor. E pode haver ultrapassagens decididas assim, pode haver... Depois cada equipa vai otimizar, e nós fomos vendo durante os testes, agora no Bahrein, as equipas iam mudando e os rumores ao fim de cada dia
iam-se alterando. No primeiro dia, o Toto Wolff, chefe da equipa da Mercedes, disse: a Red Bull está com um uso de energia elétrica excelente, são os melhores, estamos a ganhar 1 segundo por volta. Mas depois já parecia, no fim desse teste, já parecia que a Mercedes tinha percebido alguma coisa e tinha mudado alguma coisa na forma como utiliza a energia e recarrega a bateria para compensar isso. O mesmo, por exemplo, a McLaren nos arranques, no início dos testes parecia um desastre, e no último teste, no último arranque de teste que se fez, no último dia, já parecia competente. Depois não sei, lá está, não sabemos o que é que cada um estava a fazer, mas já parecia uma coisa mais perto, melhor que o Mercedes, e mais perto do que a própria Ferrari está a fazer, que também não sabemos o que é que estão bem a fazer. Pronto. Será a tal vantagem do turbo mais pequeno, mas pronto, é tudo especulação, as equipas lá saberão. Portanto, pode haver aqui mais estratégias um bocado extremas do uso de energia elétrica, que depois podem ter efeitos nos resultados das corridas. Nós ainda não sabemos bem o porquê, nós todos, a coletividade dos adeptos de Fórmula 1, não sabem bem, e por isso é que vai ter piada acordar às 4 da manhã no dia 8 de março para ver a corrida. Pedro, queria perguntar isso, porque uma coisa no Bahrein e a tal travagem como contributor para criar energia, mas na Austrália, pelo que eu percebi, é 78% do tempo em aceleração, ou pelo menos em full throttle, não sei como é que eles dizem em português. É 100%, prega fundo. Prega fundo, perfeito. O que é que então, para já, que risco é este de ficar sem energia? O que é que isso representa para o carro? Gostava só de fazer uma coisa à parte, talvez ajude. É que isto dos megajoules e tudo, isto é um bocado complicado, e portanto isto de vez em quando, para quem não estarem a fazer, que não faz disto a vida, é mais complicado. Mas para se imaginar o que se passa é do estilo. A FIA diz-nos que nós temos de ter uma bateria com uma certa capacidade. Imagina uma bateria telemóvel, ok? Portanto, a bateria tem que ser esta, não pode ter mais que esta capacidade, ok? De energia. Quando se diz que ela tem 4 megajoules, é isso? Está-se a especificar a energia que ela pode ter. Normalmente é entre o estado de mais carregada e menos carregada, ok? Quando se diz que depois pode-se carregar 8 megajoules, é um bocado estranho. O que se está a dizer é que pode-se carregar 2 vezes na mesma volta. Portanto, ela pode gastar praticamente 8 megajoules. Portanto, a pessoa, se ela só tem 4, não se consegue pôr 8, não é? Mas o que acontece é que pode-se esvaziar, carregar, carregar, ok? Portanto, a energia que se pode tirar das travagens, etc., pode ir carregar 2 vezes numa volta. Ok? Portanto, é isso que é dito, é o que representa a nível de regras. Ok? Ok. Essa gestão, lá está, mais uma vez, para alguém que vê mais à distância, esta gestão de energia não é um pouco a negação da condução, da ferocidade, daquela natureza de um piloto que quer sempre andar para a frente e para cima deles? E o facto de gerir coisas no carro não lhe tira a natureza do piloto feroz? Eu acho que tira, e eu acho que isso é visível, por exemplo, nos comentários do Verstappen, que está extremamente chateado, e dá para notar, e não é por razão nenhuma, não é por ele achar que o carro é pior ou melhor, é mesmo porque ele, como piloto, gosta exatamente de ter isso, gosta de ter ali a potência toda disponível, porque eles não têm que estar a gerir este género de coisas, gostam de ir competir, é de estilo, ok, estou aqui com o meu cavalo é muito rápido, eu também, então vamos lá ver quem é mais rápido, não é? Agora temos que andar aqui com estes cuidados todos, em que se fizemos uma ultrapassagem já temos menos energia, portanto se calhar já não sou capaz de reagir a seguir, etc. Se me perguntar se eu gosto, eu não gosto. Portanto, eu preferia termos ali se temos 500 cavalos, temos 500 cavalos, toda a gente tem 500 cavalos e acabou. Portanto, não temos que andar aqui a gerir estas coisas todas. Dê-me barulho e velocidade, não é? Sim, eu acho que isto foi tudo feito com um intuito, na realidade, sempre de melhorar o show, mas de trazer também aqui esta parte toda que hoje em dia acho que tem bastante força, não é? A parte ecológica à coisa, não é? Portanto, aí parece-me uma armadilha, não é? Pronto, para o negócio. Pronto, exatamente. Portanto, de alguma maneira, eu acho que a FIA e a F1 ainda não se sentiram com capacidade de dizer não, vamos pôr motores de combustão e vamos usar combustível totalmente reciclado ou green, ou o que quiserem chamar, não é? Porque pronto, hoje em dia o que se passa é a eletrificação dos carros, portanto, temos carros elétricos, temos carros híbridos, que acho que cada vez mais estamos a fugir do motor de combustão, e eles acham que têm que seguir um bocado esta tendência, não é? Mas para o desporto em si, eu acho que só está a criar um bocado de confusão. Eu acho que torna-se um bocado difícil, e temos estas situações que estava a falar, vamos ter circuitos que temos 70
75%, o que seja, do tempo é acelerador a fundo. Vão haver problemas de gestão de energia, portanto vamos ver carros a dar... Olha, vamos ver coisas, por exemplo, que as pessoas não vão notar muito, que é o carro atingir a velocidade máxima e de repente começar a perder velocidade máxima ao longo da reta, porque já não tem energia. E inclusive eles vão ter que começar a levantar o pé para começar a fazer harvesting, portanto vão começar a tirar a energia do motor de combustão para começar a carregar a bateria, porque mesmo só a fase de travagem, que aí pode-se pôr outra vez os 350 kW, que são 470 cavalos, o que seja, que o motor elétrico tem, fica revertido, fica ao contrário, ele a carregar com os 470 cavalos para dentro da bateria. Não vai chegar. Portanto, a fase de travagem só não chega para carregar e, portanto, vão ter que levantar o pé, começar antes disso a carregar a bateria, porque senão não têm bateria a seguir para sair e possivelmente podem ser ultrapassados. Se não forem ultrapassados na fase final da reta também. Portanto, isto vai ser um jogo muito estranho, em que não é uma coisa, eu acho, natural. Eu acho que não vai haver aquela fluidez que nós estamos habituados quando guiamos o nosso carro. Que é, então eu sou capaz de ir a fundo e de repente trava fundo, como tivemos habituado durante dezenas de anos, não é? Portanto, vai aqui haver um jogo de gestão de energia que eu não sei se faz parte realmente do desporto automóvel, talvez faça hoje em dia, mas para mim é um bocadinho fora do normal, é um bocadinho mais estranho. Exato, tens alguma opinião sobre isto? Achas que pode afastar pessoas ou pelo menos tirar algum encanto à coisa? Pode afastar pessoas, e principalmente no início, porque acho que o início vai ser confuso, tal como foi... Em 2014, quando se mudou os motores e deixamos de ter os motores V8, os tais que gritavam muito, nem são os que mais gritavam, mas pronto. Na minha infância são os que gritavam, pronto. E passamos a ter elementos híbridos, elementos elétricos no motor. O que se notou logo foi que, por exemplo, eu lembro-me de ver a primeira qualificação na Austrália e de repente eu consegui ouvir as pessoas nas bancadas a reagir às coisas que eu nunca tinha conseguido ouvir numa corrida através da televisão. Zero, não se ouvia nada. Ouvia-se os motores, ponto final, e os comentadores que tinham de gritar muitas vezes porque estavam lá em pista, os carros passavam e ouvia-se no microfone e portanto tinham que aumentar sempre o volume. Agora ouvia-se tudo. O problema foi reduzindo ao longo do tempo, as equipas foram percebendo, a própria Fórmula 1 soube meter microfones dentro dos motores, dentro dos carros, nos escapes, etc., para melhorar o que vinha para a casa das pessoas, para as transmissões. Mas houve ali uma altura em que toda a gente olhou para aquilo, ainda por cima era a Mercedes a dominar e todas as outras equipas meio perdidas ainda, um bocado. Ninguém estava a ver aquilo a ter bom resultado. Depois as regras mudaram um bocadinho mais do lado aerodinâmico e as coisas começaram a mudar. Os donos da Fórmula 1 mudaram, isso também ajudou um bocado não, muito. Mas este primeiro choque pode ser grande porque é muito elemento complexo. A Fórmula 1 vai ter de saber, na própria transmissão, meter elementos gráficos que expliquem o que é que está a acontecer a cada momento, talvez, ou o que falta de energia naquela volta, ou se está a usar o modo de boost ou de ultrapassagem. Vai ter que haver mecanismos mesmo gráficos para as pessoas em casa perceberem o que está a passar, porque senão vamos ter estes mistérios de repente ali o Verstappen está a 200 a meio da reta, porquê? Não sabemos. E tu que és um homem da comunicação e do jornalismo, achas que às vezes, e nós vemos isso nas notícias e até no futebol, às vezes o excesso de informação pode deixar as pessoas meio, não é apáticas, mas meio assim desligadas da coisa? Será útil ou as pessoas da Fórmula 1 querem muito saber isso e perceber o que está a passar, ou pode trazer... Ou seja, para já vão a perceber-se que a coisa está mais condicionada. Será benéfico? Há vários tipos de adeptos. O tipo de adepto que eu sou... Queres toda a informação? Quero ler tudo, dentro das minhas horas de sono possíveis. Quero ler tudo e perceber o máximo possível, que é para depois não estar perdido enquanto estou a ver. Mas há pessoas que vão ter o primeiro impacto agora. E vão levar com muita informação diferente de coisas que mudaram. A própria Fórmula 1 está outra vez a fazer o trabalho nas redes sociais, no site, de explicar todas as mudanças outra vez, com novos vídeos, tudo novo, e as peças novas que os carros têm. Toda a gente sabe, as equipas sabem, porque as equipas durante muitos anos estiveram sozinhas a comunicar o desporto, não havia Fórmula 1 a fazer isso. As equipas sabem que têm de fazer isso, senão as pessoas vão perder o fio à meada em casa. Há
E não é bem o guião do Drive to Survive, não é? É isso, o guião de Drive to Survive funciona muito bem porque foca-se nas histórias dos pilotos e das equipas, e de repente vamos ver ali aquele desastre em andamento, muitas vezes é a Ferrari, ou porque é que a Alpine não está a conseguir fazer nada e de repente soubemos agora, há um piloto que tem ameaças de morte durante a temporada. Esse lado humano funciona. Neste momento nós vamos ter o lado humano das reações dos pilotos no fim das corridas. Se calhar muitos não nos vão conseguir conseguir dizer o que é que se passou no carro para aquilo acontecer durante a corrida, para alguma coisa acontecer. Isso também vai ser mau para toda a gente. No fim de uma corrida ninguém vai saber contar a história, o que não é propriamente bom. Os jornalistas que estão lá, que vão falar com engenheiros nas equipas, vão conseguir dar mais detalhes. Mas isso é no dia a seguir. Para os adeptos como eu que leem, que assinam revistas especializadas e leem aquilo. Os adeptos que veem uma corrida, outra corrida e desligam entretanto, não vão conseguir apanhar isso. Cabe à Fórmula 1 conseguir explicar isso de alguma forma. Como? Se eu descobrir, eu digo para eles me pagarem esse dinheiro todo. Pedro, um engenheiro seria melhor se pudesse conduzir o carro ou não? Se não se matasse? Não sei se seria. Não sei se seria. Porque para já o carro é super difícil de guiar. Mesmo. Imaginar. O carro é muito difícil de guiar. A nível físico e tudo. As pessoas não têm noção do que é travar ou curvar na cabeçada daquele carro. As pessoas não têm mesmo noção. Portanto, isto para dar uma ideia, 340, por exemplo, ok? Uma reta das grandes, estamos em Itália, levantamos o pé, levanta-se o pé, portanto, a travagem, a força de travagem, o nível de aceleração de travagem é maior do que qualquer carro de estrada com os ABS metido. E isso só levantou-se o pé, só o drag aerodinâmico, a resistência aerodinâmica é suficiente para fazer isso. Depois, se carregarem a fundo no pedal, e podem carregar completamente a fundo, se forem 340, há tanta downforce que não conseguem bloquear as rodas. E eles fazem esse trabalho do ABS, eles próprios vão levantando o pedal porque são experientes e têm capacidade para isso. Podem ser 5, 6G. Portanto, imagina o seu corpo a pesar 5, 6 vezes, a cabeça acima de tudo, e eles fazem aquilo durante 2 horas, não é? Portanto, estão ali para a frente e para trás, não são 2 horas, mas são 1 hora e muito, ali para a frente e para trás, sempre a repetir aquilo. As curvas é a mesma coisa, as curvas são tantos, a aceleração é tão grande, são tantos Gs que normalmente algumas delas as deixam de respirar, não respiram entre as curvas. Portanto, há circuitos que o encadeamento é tão grande, eles não conseguem, portanto, mexer o tórax. Eles estão habituados a isso, nós não estamos. E eu acho que inclusive as pessoas não têm a noção do quão rápido um carro daqueles é, o assustador que é a performance, e portanto era escusado. Eu tinha que ser um piloto de Fórmula 1, alguém que teve anos e anos de experiência de fazer fórmulas, etc., para ter capacidade física. Por isso é que eu digo, acho que é tão difícil. E não sei se ajudava muito, porque depende da função de cada um. Se uma pessoa faz eletrónica, o que é que lhe interessa muito e guiar o carro, não é? Porque, tanto, eu diria que não é assim tão importante. A reflexão foi tão boa que já valeu a pergunta. Portanto, estamos a falar de super atletas, certo? Às vezes vemos aqueles exercícios do pescoço e tudo. Eles têm que ser, enfim, esses enormes atletas. Também se controlam tudo no carro, também se controla tudo no atleta, no piloto ou não? Essa coisa da respiração, dos batimentos, não sei se, como no futebol, do GPS que eles têm aqui. Que tipo de monitorização é que é? Não, isso existe, não é? Isso pode ser feito ou não. Eu não sei até que ponto é que eles têm. Vou ser sincero, não sei se eles levam algum equipamento para medir pulsação e tudo. Se levam alguns, tipo aquelas. Eu penso que a FIA desenvolveu aquele sensor biométrico nas luvas. É capaz. Mas já não me lembro. É capaz, já não me lembro também. Vou ser sincero, já não me lembro. Talvez ultimamente até por uma questão de acidentes e depois houve aquela situação toda de terem passado temperaturas enormíssimas com o calor e tudo. Exato. E alguns quase a desmaiar. É capaz de ser verdade. E eu não, para ser sincero, não, como é uma coisa que não lido, não está ocorrendo. Mas eles têm uma preparação física enorme, não é? Têm preparadores físicos que estão sempre com eles
e eles já perceberam, não é, ao longo dos anos, já porque os carros também têm muito mais performance do que tinham anteriormente, não é? Nós vimos aquelas velhas batalhas dos pilotos, mas os carros eram muito mais lentos que são hoje em dia, não tem comparação, não faziam curvas à velocidade que fazem estes, nem têm as acelerações que estes têm. Portanto, eles tiveram que se habituar a isso também, portanto, tem muito mais treino. E apoio psicológico também, que é outra coisa, não é? Há muita guerra psicológica entre eles também, e nós vimos isso, com as palavras, com os jogos entre eles. A exposição é outra também. A exposição é outra, e portanto, eles têm uma equipa pós-preparar constante e levam isto de uma maneira, eu diria, mais profissional, não é? Estamos a entrar na reta final, ainda vamos aos pilotos, é o que é que temos esperado esta temporada. Calma, isto é tão bom que ainda nem fomos ao que habitualmente se pergunta. Mas Pedro, falámos há pouco no início da conversa sobre simulações em pista e tal, em pista, em simulações na fábrica e tal. Qual é o papel da inteligência artificial hoje em dia nesse mundo e de que forma é que pode ou não revolucionar a coisa? Porque lá está, mais uma vez, que é o que eu domino melhor um bocadinho, que no futebol já se diz que se pode simular um jogo 100 vezes com os jogadores que vão jogar e já se antecipa certas coisas, certos passos que vão haver. É nesta loucura que estamos a entrar. Na Fórmula 1 é o quê? Onde é que a inteligência artificial está? Eu tenho um bocado de receio sempre em falar em inteligência artificial, porque eu acho que não há inteligência artificial ainda nos dias de hoje, apesar de ser uma palavra muito utilizada, acho que é muito marketing. Nós temos processos numéricos e usamos processos numéricos que existem há dezenas e dezenas de anos. A inteligência artificial é uma coisa que vem praticamente dos anos 50 da física. Portanto, não é uma coisa que aconteceu agora porque toda a gente ouve há 2 ou 3 dias. Portanto, o prémio Nobel que recebeu recentemente, o processo foi desenvolvido nos anos 50. Okay? Portanto, não é uma coisa nova. Portanto, processos numéricos que existem para fazer previsões e, portanto, extrapolar o que é que podem ser vários cenários, etc., existem já dezenas e dezenas e dezenas de anos, se não mais ainda. Okay? Nós usamos vários, dependendo da funcionalidade, usamos. É evidente que os processos numéricos de inteligência artificial, se quiserem chamar, têm vindo a ser desenvolvidos. Há maior capacidade de computação e, portanto, como é evidente, nós utilizamos. Mas nós utilizamos para imensas coisas. Claro. Mas tem limitações. Eu digo, por exemplo, há uma tendência enorme hoje em dia em se falar em utilizar para a parte aerodinâmica. Tem muita limitação. Não serve para nós desenvolvermos o carro. Serve para fazer algumas simulações em que já temos imensos dados, na realidade, sobre o nosso carro e podemos extrapolar, se calhar, situações intermédias. Mas não dá para fazer passos hoje em dia, porque é o que eu digo, estas coisas que nós vimos hoje são modelos de linguagem que sabem interpretar caracteres, conjuntos de caracteres e depois ver com todos os documentos que acho que eles conseguiram ver, que são quase todos os que estão no mundo, que eles usaram o que quiseram e mais um bocadinho. Conseguem ver padrões de palavras e tudo e, portanto, respondem com outros padrões, com o que parece mais certo, que foi mais utilizado quando se fazem este tipo de questão, etc. Não tem nada inteligente. A pessoa, se for ao ChatGPT e começar a desafiá-lo a fazer contas, o ChatGPT não serve para nada. Há estudos sobre isso. É muito fácil chegar lá e dizer 1000 vezes 1000 e ele, se calhar, já viu tantas vezes que aqueles caracteres, com o símbolo de vezes aqueles caracteres, dá 1 milhão, ele escreve 1 milhão. Mas se a pessoa meter lá um número enormíssimo, vezes um número enormíssimo, que se calhar não veio em lado nenhum, ou que só veio uma vez ou duas, ele se calhar não consegue responder e dá uma resposta completamente estapafúrdia. E a mesma com coisas simples da física e tudo, que eu já usei montanhas de vezes, e não é por eu não saber escrever, é porque nós mesmo, com capacidade até de utilizar, sabemos que tem limitações por trás, não usamos. Ele não sabe fazer física, ele não sabe fazer coisas não lineares facilmente, etc. Portanto, há limitações. Eu diria que há mais processos implementados com modelos matemáticos que servem para extrapolar dados, perceber como é que funcionam, por exemplo, os pneus. De uma certa maneira, em vez de termos que fazer os testes todos, só se faz alguns e depois conseguimos perceber, por exemplo, como é que eles se formam no intermédio daquele grupo de testes que fizemos. Isso fazemos. Com isso e com muito mais coisas. Falou-se há bocado, estava a falar, eles conseguem fazer a estratégia toda do jogo. Nós fazemos a estratégia da Fórmula 1 desde que eu entrei. Em 2000 já andávamos a desenvolver software para isso. E de repente a estratégia, com os computadores que havia na altura, demorava quase uma semana a fazer-se. Com os cenários todos, dezenas de milhares. Hoje em dia a capacidade de computação é muito maior. Portanto, nós vamos para a pista e é quase, olha, os carros mudaram todos de posição, agora aconteceu um acidente, de repente este entrou, o outro não entrou, os cenários estão quase todos feitos. Dá para chegar lá e dizer, ok, então nisto a solução é vamos fazer isto. Por isso é que vê-se de vez em quando equipas a reagir de maneira diferente. Isso é capacidade só de computação e são modelos matemáticos, não são obrigatoriamente, eu acho que não se devem chamar
obrigatoriamente inteligência artificial, que eu acho que ainda não há inteligência artificial. Isso é a forma ignorante de meter a Não, mas é o termo que agora se usa, né, na grande. sociedade. Vocês já dão 15-0 à inteligência artificial há muito tempo, certamente. Que sabe, vai aproveitando para fazer as perguntas que quiseres ao Pedro, sente livre, sente à vontade para isso. Vou-te perguntar então, o que é que podemos, vamos entrar então naquele futurismo quase inútil, mas que é o que gostamos de saber. O que é que esperas da temporada? E pronto, e aqui como posso ser menos imparcial, diz-me o que é que se espera da Ferrari, por favor. Não sei e não sei. Pronto, está resolvido. Está resolvido, está feito. Há histórias que vêm de trás. Portanto, há a história na Ferrari, há a história da própria Ferrari e desta equipa que está montada neste momento e o que é que lhe vai acontecer se não ganham. Principalmente com o seu piloto principal, que não é o Hamilton, é o Leclerc, que deu mais ou menos um aviso no final do ano passado: se não ganhamos, peço desculpa, mas acabou a minha paciência, tenho de ir tentar ganhar campeonatos para o outro lado. Acho que está a entrar no Charles Leclerc, está a entrar o lado calculista de eu tenho 27, 28 anos, estou a ver pessoas mais novas que eu a ganhar, eu tenho que ganhar. E ele sabe, cada piloto acha-se o maior, vamos dizer assim, acham-se os mais capazes. Ele, achando-se o mais capaz, acha, eu tendo aquele carro consigo fazer aquilo. Se calhar não tem a mesma arrogância que o Max Verstappen, arrogância sem desprezo do Max Verstappen, mas eles todos acham isso. Portanto, na Ferrari há essa história, há a história do Lewis Hamilton, e se ele consegue agora, vamos dizer, estar mais perto do Leclerc em performance ao longo da temporada, não necessariamente derrotá-lo ao longo da temporada. Porquê? Porque tem 41 anos e isso também, imagino eu, já tem alguns efeitos, não querendo ser idadista, mas acho que tem. E porque... Isso é ofensivo agora, atenção. Isto agora, eu também, já passou. E porque Lewis Hamilton tem 7 títulos, para alguns tem 8. Não vamos entrar nessa polémica, senão nunca mais saímos daqui. Estás a pedir chuva. E ele quer o 8º oficialmente. Consegui-lo com a Ferrari seria, mesmo para a Ferrari, para ele, seria para todos um sonho. Para a própria Fórmula 1, em termos de marketing, seria uma explosão de alegria naquela sede, provavelmente. Mas nós não sabemos se ele é capaz de se adaptar agora a estes novos carros. Teoricamente, são mais próximos do estilo dele, são mais próximos do que ele gosta num carro, de manipular o carro na curva. Não sei se foi ele que disse que o carro tem mais ADN dele. Acho que ele disse qualquer coisa. Disse qualquer coisa. Ele manifestou-se feliz. Depois de uma época bater forte e feio, até nele próprio. Sim, super autocrítico. manifestou-se feliz dentro da forma que eles usam de esconder o jogo. No fim dos testes. Não pareceu descontente com o carro. Não gosta da complexidade, tal como o Verstappen, mas não pareceu descontente com a ferramenta que pode ter. Na Red Bull temos a narrativa: será que a nova estrutura da Red Bull aguenta? Será que esta nova liderança vai fazer a equipa regressar às vitórias ou não? Temos a narrativa Verstappen: será que desiste porque se fartou da Fórmula 1 e, bom, tenho outras coisas para fazer, adeus, e vou ali brincar aos GTs e acabou? Ou pode ir para outra equipa, não é? Pode, mas se estiver farto da Fórmula 1 não estou a ver. Ok. Mas nunca se sabe. Acontecem coisas maravilhosamente inesperadas durante as temporadas da Fórmula 1 e nos bastidores da Fórmula 1. Aquilo é, digamos, uma loucura. O Pedro sobre isto provavelmente sabe mais do que eu. Provavelmente não, sabe mais do que eu. Não digo isso, mas acho que o Verstappen é mais um jogo psicológico do que outra coisa. Não estou a ver o Verstappen a largar a Fórmula 1. Acho que é usar mais o poder que tem, não é? Por ser para forçar um campeão do mundo, é um dos melhores pilotos da pista, se não o melhor no momento, e portanto usa o poder que tem para também tentar levar as coisas para o lado em que ele quer, ao fim e ao cabo, não é? Portanto, não está contente com as regras, está-se a fazer ouvir e portanto ameaça que pode vir a sair e tudo, etc. Mas eu acho que ele não o vai fazer. Eu acho que ele está ainda no pico da performance dele e se calhar ainda vai continuar uns anos. Tem sempre possibilidade de mudar de time, não sabe o que é que se vai acontecer até com este carro, portanto acho que não o estou a ver a sair assim de qualquer maneira.
Ainda tem os fãs para apanhar, Schumacher. Sim. Pois ele diz muitas vezes que não está interessado no número final, mas pode ser só conversa, não é? Eu, mesmo não seja o número, eu acho que ele está ali para ganhar. Ele é um daqueles pilotos de caça, como nós lhe chamamos, como eles são todos, completamente kamikaze e quer ganhar. Portanto, eu acho que ele é indiferente ao número, não anda a correr atrás do Fangio, mas se lhe derem a oportunidade para ganhar 10 vezes, ganha 10 vezes. Portanto, ele não acho Sim, que não ele sai... em 2023 não estava triste com as vitórias todas. Não. E o Hamilton é a mesma coisa. Eu acho que o Hamilton tem uma atitude diferente quando fala para as câmaras e tudo hoje em dia, porque é uma pessoa diferente, mas não é menos agressivo de que um Verstappen. Já o vimos na pista muitas vezes e gladiam-se a sério, não é? Ele atirou o Verstappen para fora de pista em Silverstone de uma maneira um bocadinho... pouco amigável. E o outro teve um embate brutal, podia-se ter magoado e tudo. Sim. E por aí... Mas já nivelou os níveis de agressividade, não? Quando o outro exige. Eu acho que o Verstappen também é mais jovem. O Hamilton, quando era mais jovem, também era mais agressivo. Sim. Entretanto, a experiência e o facto de ter passado tanto tempo a dominar, a menos lutas em pista, vê-se menos. Mas eles usam a agressividade quando precisam. Está ali e eles ligam o botão, carregam no botão e aquilo aparece. Queres vir para a minha frente? Não. Olha aqui, este pedaço desapareceu. Pronto. É isto. E por isso é que depois as regras, depois há um problema que a Fórmula 1 tem, que é atualmente, e principalmente desde que o Verstappen entrou, tenta regular demasiado as ultrapassagens e o piloto tem de ceder o lugar quando tem X parte do carro à frente. É demasiado mecânico para toda a gente, é demasiado mecânico para os comissários que têm de decidir aquilo, é demasiado mecânico para nós, é muito fácil depois criar inconsistências entre decisões e muito fácil depois criar polémica. Pronto, se calhar isso a Fórmula 1 gosta, a FIA se calhar não. É que o Verstappen, não olho para ele e penso sempre é o que menos pediria com licença para alguma coisa, não é? Sim. Que encaixaria em qualquer geração e ia sempre forçar aquele espacinho que tinha, não? Sim. Parece-me mais na minha Se calhar não está. O Ocon também não... É? O Ocon também não é propriamente assim. Aquelas batalhas muito dentro da Force India sim. ainda foram duras. Sim. Mas eu acho que eles têm todos este lado. Não tem o carro todo, não é? Tem. Sim, não está lá à frente, tanto vê-se menos. Tirando quando se bateu contra o próprio colega da equipa, aí toda a gente viu. Era difícil não ver. O Alonso, por exemplo, o outro. O Alonso tem uma mestria a proteger-se, é impressionante, não é? Então quando era novo... Esse já vem de outra geração. Pois. Sim, quando era novo então, aquilo era um Verstappen, na mesma. As pessoas é que não se lembram, se calhar, quando ele estava no Benetton, era um Verstappen, valia tudo. Portanto, eles acho que têm todos uma ponta disso. Os que não têm, inclusive, normalmente acabam por... Tem vida curta. Tem. Ou não tem o mesmo sucesso, não é? Não tem o mesmo sucesso. Acho que é preciso um bocado de agressividade para se aguentar ali, para manter a posição, não é? Muitas vezes. O mais agressivo, muitas vezes, é aquele que consegue proteger-se mais porque o outro fica com receio. Bom, não vou partir o carro todo e por aí fora só para andar aqui. É como a história do Ayrton Senna. Viam o capacete no retrovisor. É melhor não arriscar muito, que senão ele tira-me uma roda. É isto. Há pilotos que se impõem, têm a sua presença em pista, impõem-se, acabou. São os maiores da aldeia naquele momento. Sim, quando eu via muito de Fórmula 1 era na altura do Schumacher. E isso era um... Sim, também. O Schumacher também gostava de empurrar um ou outro para fora da pista. As regras às vezes. Havia menos regras também. Havia, e eu acho que também concordo É a corrida mais com pura, esta coisa de... Sim, eu acho que controlar isto tudo, começarmos a impor regras muito definidas para as ultrapassagens, para o que é considerado agressividade ou não, tirar alguma beleza também a isto, que isto eu vejo isto um bocadinho como aquelas corridas nos romanos em que se gladiavam mesmo, não é? E, portanto, sem pôr a vida em risco, mas porque aí sim, isso tem que ser chamado, acho eu. Mas quando há estas coisas de apertarem-se, apertar um, apertar o outro, eles podem todos apertar-se. Portanto, se há um que o faz mais, o outro tem que se aprender a defender e se calhar fazer o mesmo a seguir, não é? Para dizer, ok, eu também sou capaz de fazer o mesmo. Andar com estas regras é o que eu digo, e depois as pessoas ficam muito descontentes. Eu acho que as pessoas depois apoiam acham que eles tomaram a posição do outro e o outro é que está errado, o outro é que exagerou, e isso cria um grande mal-estar. Quando são eles só a gladiar-se, é o que é. Pronto, acabou, não há mais Os nada carros falam, eles falam. É isso. Porque às vezes depois vê-se essas queixinhas, entre aspas, quando eles falam na rádio. Sim. Sim, que também é tática. Eles também estão a fazer o seu jogo de pressão sobre a equipa e sobre a federação. Não, seguramente, mas para... cria um clima de ter o seu foco da corrida em si, da agressividade,
e é o que está... Pronto, aí já, se calhar já vejo politicamente demasiada correto da Fórmula corrida 1. Se calhar aí já vejo demasiada Fórmula 1 e acho só que isso é parte. Mas pronto, eu estou habituado à Fórmula 1 em que se ouve os rádios. A Fórmula 1 dos anos 80, 90 não se ouvia nada. E nós não ouvimos metade do que se passa. A ver, não. Quem como eu passar uma corrida a ver os onboards, as câmaras dos carros, ouve a conversa toda entre o piloto e engenheiro de corrida, ouve-se muita coisa lá, muito detalhe fino que não se ouve na transmissão, porque também não seria perceptível. Há lá termos que com o tempo vamos percebendo o que é, mas perdem-se totalmente. São detalhes de gestão de pneus, tudo mais. Essas queixas fazem parte do jogo já. Houve um ano, 2021 foi um ano um bocado polémico, porque as queixas das equipas ao diretor de corrida tornaram-se públicas, porque a Fórmula 1 tornou público o canal entre o diretor desportivo ou o diretor de equipa e o diretor de corrida da FIA. Portanto, por exemplo, quando houve o acidente Hamilton-Verstappen em Silverstone, de repente estávamos a ouvir as próprias equipas a fazer lobby à FIA, a dizer, mandei-te um e-mail agora, e o diretor de corrida a dizer, peço desculpa, mas eu não consigo ver os e-mails durante a corrida. Coisas assim, um bocado já no ridículo. Sim. Muito bem. Pedro, então o que é que espera desta temporada? Eu sei que é difícil esta coisa, mas já falou no início que espera de 4 carros melhores, já sabemos. Sim. Mas há assim algum feeling mais especial ou não? Acho que é difícil, mas se calhar vamos ter surpresas. Eu estou um bocadinho impressionado com o que é que a Red Bull conseguiu fazer com o trem motor. Não estava à espera, ainda que a parte de desenvolvimento de motores, portanto há uma equipa toda para desenvolver o motor. Tem muita gente da Mercedes, portanto, trouxe muito conhecimento, e gente da Ferrari também, etc. Como todos, não é? Eles movimentam-se, nós movimentamos-nos muito entre equipas, não é? E portanto isso a mim surpreendeu-me. Se calhar o Verstappen, eu estava a pôr o Verstappen completamente de lado, vou ser sincero, pensei, o Verstappen vai cair por aí abaixo, vai para o meio do pelotão, e isto vai ser giro ouvi-lo e vê-lo e ouvi-lo. Portanto, eu se calhar acho que vai ter mais hipóteses do que eu pensava. Eu estou com a ideia que a Mercedes se calhar está melhor do que quer parecer, e tem havido muita discussão por causa do motor, da taxa de compressão do motor. Eu não tenho a certeza se é a Mercedes a única que tem esse truque. Supostamente a Red Bull também tinha. Sim, e não sei se a Ferrari também não. Okay. Portanto, e isto, o que eu digo é que as regras são muito explícitas. As regras dizem que a taxa de compressão é medida à temperatura ambiente. Está lá. E isto as pessoas podem fazer o que quiserem depois com isto, não é? Portanto, eles não inventaram a regra. A Mercedes não inventou a regra, não está a aldrabar nada nem ninguém, ok? Portanto, as regras são explícitas. Dizem qual é a temperatura que é medida. Então, quer dizer, pode ser diferente a qualquer outra temperatura, não é? Pronto. E eu continuo a dizer, eu tenho uma certa desconfiança que eles não são os únicos a fazer isso. Portanto, eu acho que eles têm um bom carro. Se calhar tentado, não mostram a performance toda porque não estão com esse interesse, porque começou a ter muitos holofotes neles por causa da história do motor. Vamos ver. A Ferrari... eu acho que a Ferrari está aí no melhor caminho. Eu acho que a Ferrari, este carro, parece mais interessante que o carro do ano passado. Eu acho que a Ferrari de vez em quando carece um bocado de equilíbrio dentro da equipa, a nível de gestão de recursos humanos, a nível são latinos. A Ferrari é latina, não é? Eu já lá trabalhei, e a política ainda é mais pesada, se calhar, que nos outros sítios. Há política em todo lado. Não há nenhum time que não tenha imensa política por dentro, por N razões. Eu acho que eles, se calhar, têm um bocadinho mais o lado latino, que não ajuda, mas se calhar eu dá-me a parecer que estão a convergir, estão a começar a organizar-se um bocadinho melhor. É uma carga maior por ser Ferrari ou não? Sente-se lá dentro? Imensa. Acho que a parte histórica e sente-se mesmo, e inclusive porque, ao contrário, por exemplo, do que acontece com a imprensa inglesa, que é muito protetora até dos times ingleses, a imprensa italiana é ao contrário, é latina. A única coisa que faz é destruir. Não interessa, inventam qualquer coisa e depois a seguir não param, portanto, não estão contentes enquanto não cilindram as pessoas todas, etc. E isso não ajuda nada à Ferrari, não é? Portanto, cria-se uma carga muito grande emocional que não ajuda ninguém, não ajuda os líderes, não ajuda quem está por baixo, etc. Portanto,
tem essa parte também. Eu acho que essa parte histórica toda, e inclusive de ter um apoio enormíssimo, é a equipa que tem mais apoiantes, não é? E portanto isso, como é evidente, tem os holofotes todos em cima, e isso não é fácil de gerir, não é? Isso é difícil. Imagina o Norris com carapaça para revalidar o título ou não? Depende do que vem dos carros, mas sim. Não é por ser uma personagem que expõe fragilidades emocionais, não é isso que eu quero dizer, mas imaginam que ele consiga. Lá está, depende muito do carro, pronto. Depende muito do carro, mas acho que não vejo razão. Aliás, eu até Só vejo. fez, não é? Eu vejo mais. O primeiro título dá uma certa segurança, normalmente, porque está ali uma confirmação de ok, consegui fazer isto. Portanto, eu não vejo porque é que ele não conseguir. Pode ser um James Hunt que desliga. James Hunt que lutou com o Niki Lauda em 76. Que de repente, ok, tenho desliguei. Está feito. Fiz a minha vida, tenho isto. Ou o Kimi Raikkonen, por exemplo, também ganhou um com a Ferrari em 2007. Depois acho que não voltámos a ver o Kimi Raikkonen o mesmo. Não estava lá. Em termos de mentalidade, o Norris até aguentou a pressão do Verstappen quando começou aí a galgar nos pontos. Sim, aguentou. Mostrou a carapaça. Sim. E da luta dentro da equipa, que é toda uma outra coisa muito diferente, porque tem a mesma arma que tu tens, agora é o melhor. Boa sorte. Eu acho que pode perfeitamente revalidar o título. Depende, lá está, do carro, depende de sorte às vezes, porque temos novos motores, podemos ter problemas de fiabilidade que já não vemos há muito tempo. Podemos ter motores a arrebentar de repente, ou baterias que saltam uma célula qualquer e tem de separar tudo e acabou. Às vezes isso pode acontecer. Acontecia muito no início das outras regras de motores, foi acontecendo durante 2-3 anos, depois mais ou menos parou. Depende do trabalho que as equipas têm de fazer, às vezes para apanhar o comboio. Por exemplo, a Ferrari, quando lutou pelos títulos em 2017, teve de fazer um trabalho muito grande para recuperar o atraso que tinha no motor, e no fim da temporada isso acabou por lhes morder os calcanhares, porque tinham problemas de motor. Tinham a performance, mas perderam um bocado de fiabilidade. Em 2022 mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que ele é perfeitamente capaz de revalidar o título, só depende acho que depende muito da reação do Oscar Piastri. Não sei que reação é que ele terá a isso, dentro da própria equipa. E se a equipa, depois de todas as novelas do ano passado, das Papaya Rules e das regras dentro da própria equipa, de como geriam a igualdade entre pilotos, se depois não... Isso agora podem sentir a necessidade de pôr o peso do outro lado da balança para equilibrar. A dinâmica interna da equipa é interna, nós não sabemos, apenas conseguimos ver tensões. Acho que é possível, sim. Deixem-me só acabar então por perguntar-vos que amor é esse pela Fórmula 1. Enfim, para o Pedro foi profissão, portanto não sei se vem de trás ou não, mas se queria automobilismo, imagino que a Fórmula 1 seja o seu, não sei, já me dirá. E se era assim como o Quezado, mais assim na juventude, e como a nossa Beatriz Garcia, que está ali prontíssima para participar nesta conversa, infelizmente não quer. Pedro, de onde é que vem esse encanto pela Fórmula 1? Ou se foi uma coisa que aconteceu na vida e pronto? O encanto vinha já desde criança, portanto eu segui o desporto automóvel e gostava imenso de carros, já desde miúdo. Mas não planeei a carreira profissional desta maneira, tipo, não tinha o objetivo de ir para a Fórmula 1. Achava que era tão remoto, não é? Estava a estar em Portugal, estávamos meados dos anos 90, etc. Achei isto é super complicado, era difícil, nem costumávamos sair, não havia muita gente a sair e tudo para estar por fora. Portanto foi uma coisa que aconteceu por acaso, aconteceu até por episódios inesperados de me convencerem a ver. Eu vi um emprego, fiz uma fotocópia desse anúncio de emprego para um amigo meu que já trabalhava no Fórmula 1, já trabalhava para a BMW nos motores e fazia a ligação com a Williams até. Tínhamos acabado de acabar o mestrado há meses e ele disse, tens de concorrer também. E depois começámos nesta coisa, não vou concorrer, não faz sentido nenhum. Jamais me vou chamar para uma entrevista. E ele ria-se e dizia, isto já na universidade era sempre a mesma história também. Era para onde na altura? Diga? Para onde na altura? Para McLaren. Para a dinâmica de veículos, inclusive, não a parte estrutural, nessa altura quando entrei, e foi para onde eu entrei, não é? Foi o meu primeiro emprego, foi para o departamento de dinâmica de veículos da McLaren.
e concorremos os dois. E o mais giro é que fiquei eu com o emprego e fiquei até por outras razões, porque eu não tenho vergonha nenhuma de contar isto, porque no meu primeiro dia de emprego o meu chefe, que era uma pessoa, pronto, se calhar não, era uma pessoa super afável, mas veio ter comigo e disse-me, sabes que quando escolhemos, tu na realidade, do ponto de vista técnico, tu ficaste em segundo lugar. Eu disse, ok, pronto. E eu perguntei-lhe, ok, antes de dizer mais qualquer coisa, disse-lhe, então, mas quantos é que tinham concorrido? Quantos é que vocês, no final, filtraram? Tínhamos para aí 200 candidaturas e pronto. Mas tu, ok, foste o segundo melhor, não é? Imaginas quem foi o primeiro, o melhor tecnicamente? E olha para ele e disse, se calhar foi o meu amigo Vassilis. E ele foi, exatamente. E eu disse, então, e porque é que fiquei eu que tinha o segundo lugar e não ele? Nós achámos que eras melhor team player daquele. E eu disse, ok, olha, ao menos serve para alguma coisa. Eu, olha, ainda bem, menos mal. Mas pronto, mas foi engraçado, ele acabou a trabalhar na Toyota depois, muitos anos e tudo. Mas foi daquelas coisas, portanto, foi completamente inesperado e fui mesmo impressionado, porque eu mandei a carta praticamente no último dia, para ele me fartar-se de chatear, não é? Telefonar-me quase todos os dias, já mandaste a carta? Não vou mandar a carta. E portanto, na última vez disse, vou mandar a carta só para não te ouvir, porque, para não dizer que mandei e não mandei. Mas pensei, nem me vão chamar para a primeira entrevista. E pronto, e foi assim que entrei e depois já é desde 2000 até agora praticamente. Bem, 25 anos depois, quantos almoços é que lhe ofereceu? Já não nos vimos há uns anos e infelizmente por acaso já não nos vimos há uns anos e ele mudou de vida. Por exemplo, ele largou a Fórmula 1 e trabalha para a Cisco há imensos anos e portanto mudou completamente. Também trabalhava em dinâmica de veículos, foi o que fez durante muitos anos, mas depois decidiu sair e tomar outro rumo. Muito bem, Quezado, vou-te fazer a mesma pergunta, vou só partilhar brevemente a minha experiência com a Fórmula 1. Era também um jovenzito, morava para aí uns 15 minutos do autódromo, do Estoril. Então estava a ver o Senna na RTP e ia-me sentar no terraço para ouvir os carros, que só via no concelho inteiro, que era uma barbaridade, a roncar, era uma coisa linda de morrer. Daí o meu encanto, apesar da ignorância, mas é o encanto. Perfeitamente entendível. Certo, ouvia-se muito alto. Diz-me coisas, esse encanto. Bom, a minha infância foi Schumacher a ganhar. A minha primeira memória, ou seja, eu sei qual é a primeira corrida que eu me lembro concretamente de ver. Agora nem me estou a lembrar de quem é que ganhou. Eu só me lembro de isto é muito parvo, o episódio dessa corrida foi o Grande Prémio da Grã-Bretanha de 2003, em que um senhor com um kilt, acho que era padre, decidiu correr para a pista com uma placa a dizer leiam a Bíblia. Eu lembro-me desse episódio da corrida parar mais ou menos por causa disso. Pronto. É a minha primeira memória de Fórmula 1 concreta. E aqui estás na Renascença. Exato, se calhar foi isso, achas que foi isso. Mas passei a infância a ver Schumacher a ganhar de vermelho, a saltar, etc. Não tenho propriamente uma memória concreta dele ganhar uma corrida. Lembro-me da luta dele com o Alonso em Imola em 2005, quem ganhou o Alonso, e foi a corrida toda. Não houve muitas ultrapassagens, mas eles estavam a corrida toda um em cima do outro, portanto havia pica na luta. E depois foi a forma como eu me liguei e passei a acompanhar sempre foi quando a RTP perdeu os direitos televisivos da Fórmula 1K. Eu deixei de conseguir ver, senti que faltava alguma coisa, comecei a tentar ver de alguma forma, comecei a tentar descobrir a internet, de repente comecei a encontrar formas, digamos, não ortodoxas de ver a corrida, não vou aqui revelar nada, e comecei a acompanhar a sério, por volta de 2008. Comecei a ver as corridas, a ler sobre tudo o que havia nessa altura. Nessa altura deixou de haver controle de tração e era o ano a seguir ao escândalo de espionagem da McLaren na Ferrari. Toda essa novela, isso ajudou tudo a aprender. A Fórmula 1 está cheia de novelas. Há muita coisa para fazer, drives de survives, não faltam. Depois comecei a ficar preso àquilo, comecei a ver regularmente, sempre a torcer pela Ferrari, neste caso. Para meu mal, já não ganham um campeonato há algum tempo, digamos, portanto vai fazer 18, 19 anos. Sim, 19 anos. E pronto. E porquê a cena então? Só te lembras do Schumacher? Porquê a cena? Porque em 2010 saiu 2011 saiu o documentário dele. E eu sempre tinha ouvido falar de Ayrton Senna. Era impossível. E sempre tinha ouvido falar a rivalidade Schumacher-Senna. E o primeiro livro que me deram em inglês
foi sobre a E Prost, rivalidade. Antes era Prost, era Sim, uma Prost. Prost coisa Senna. pesada. Foi sobre essa rivalidade e sobre tudo, sobre a luta deles dentro da McLaren e tudo o que havia de bastidores e as negociações que o Ayrton Senna chegou a ter com a Ferrari para ir para lá em 96, julgo eu, depois foi o Schumacher. Portanto, isso começou-me a picar o interesse. Depois apareceu aquele documentário. É impossível uma pessoa ver aquele documentário e sair de lá, vou dizer, sem lágrimas, porque a última meia hora é absolutamente arrasadora. E sair de lá sem pensar, meu Deus, está aqui uma figura absolutamente brutal. Isto era outra coisa qualquer que estava aqui. Sim. Não sei bem o que era, mas estava aqui qualquer coisa de estranha que decidiu vir à terra e conduzir carros. Pronto. É o nosso Maradona. É isso, é o nosso Maradona. E as coisas que ele fazia com os carros, nós sabemos depois de histórias que a Honda às vezes favorecia o motor dele contra o do Prost por relações internas. Há histórias para todos os gostos. Mas realmente há ali momentos em que, e na altura, lá está, os pilotos tinham mais controle sobre o carro, propriamente dito. Nós víamos o carro a dançar e era o Senna que fazia o carro dançar. Sambar, pronto, no caso dele. O carro sambava, no caso dele. E na chuva então era uma barbaridade. Portanto, ficou esse fascínio, ficou esse interesse por conhecer mais a pessoa Ayrton Senna. E quanto mais se vê a Fórmula 1, mais, acho eu, se percebe que é difícil, como estávamos a falar no início, perceber qual é o maior de todos os tempos. Porque a Fórmula 1 mudou muito, não tem nada a ver com a Fórmula 1 dos anos 50, dos anos 60. Tem a ver que há uma corrida com um limite de tempo ou de quilómetros e que acaba numa pista e pronto. É isto. E depois tudo o resto mudou, a posição do motor nos carros mudou, o tipo de pneus mudou tudo. É muito difícil perceber se Senna é melhor que Fangio, se Clark é melhor que Jim Clark é melhor que Schumacher. É muito difícil perceber isso. Portanto, Senna, Schumacher, Verstappen, Hamilton, Prost, Fangio, Clark, Villeneuve, é metê-los todos, estão todos lá em cima, estão todos lá no panteão e pronto, são todos os maiores. Pedro, para acabar então, por questões de coração, Senna ou não? O que é que mexe aí dentro? Sim, é a mesma coisa. Eu vi o Senna correr muitos anos, não é? Depois sou um bocadinho mais velho. Vou acabar com mais autoridade. Exato. E portanto, sim, achei-o fenomenal, um bocado fora de série. Realmente era uma pessoa sobredotada para a condução. Fala-se que ele desde miúdo tinha uma pista em casa, portanto acho que era uma família bem abastada. E portanto sempre treinou e treinava à chuva e tudo, e vem daí essa capacidade toda que ele tinha, não é? Mas ele tinha, portanto não era fabricada, não foi inventada, é impressionante. E algumas das corridas, algumas das qualificações, inclusive no Mónaco, por exemplo, houve lá coisas que não me parece natural, não é? Comparado com os outros todos, mesmo com os colegas de equipa e tudo, aquilo é impressionante. E portanto, por causa disso, para a época, para aquele tipo de carro e tudo, acho que foi um bocadinho único. Excelente. Mas senhora, Tertúlia e Bola Branca fica por aqui. Os cuidados técnicos foram da Beatriz Garcia e do Ricardo Fortunato. Pedro, muito, muito obrigado. Foi uma honra imensa tê-lo aqui. Quezado, volta sempre, foi muito bom. Sempre que quiseres. A Tertúlia volta segunda-feira, um dia depois do Benfica Porto para o campeonato. Cá estaremos. Um abraço a todos. Bola branca. Bola branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca.